Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, dia 23 de dezembro de 2025. Horário 2 horas da madrugada, 47 minutos. Dia 23 de dezembro de 2025. Horário 2 horas da madrugada, 47 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, juiz corregedor arbitral internacional, na investigação da cleptocracia global, sediada na ONU, planos quinquenais de funcionários públicos, nas estruturas de primeiro, segundo, terceiro escalão de 196 países, com 56 bancos centrais. Em Basileia, eles se agruparam. Os bancos centrais, eles não têm nenhum dealer, eles não se juntam um com o outro. Quando eles estão juntos, boa coisa não é. Então, o banco BIS, o banco localizado na localidade de Basileia, Suíça, estabeleceu feudos para que todos os países que não se comportam em agrupamento, eles possam ter franchise, ou seja, eles podem cometer roubos e branquear através do banco BIS ou do banco Master, ou de pequenas estruturas de fintechs. Vamos ao relatório. O procedimento de arresto de embarcações piratas, falsas bandeiras, onde os navios não têm possibilidade de atracar em nenhum porto devido ao seu tamanho e calado, eles têm bandeiras. E aí você telefona para esse país e pergunta: olha, estou vendo sua bandeira numa embarcação, numa nave, num navio petroleiro de tal característica e numeração. Ele lhe pertence? Não, esse navio não me pertence. Não temos ninguém com essa jurisdição de estado da bandeira. Correto, perfeito. Então você tem noção do monitoramento que é petróleo venezuelano, que é petróleo da Rússia, que é petróleo do Irã, com falsa bandeira do Brasil, onde as características da sua nomenclatura estão bem expostas. E você diz: esse petróleo, ele é brasileiro? Esse petróleo, ele é venezuelano? Então, esta falsa bandeira, ela ocorre da mesma forma que ocorre na Venezuela, que ocorre no Irã, que ocorre na Rússia, que ocorre na China. É pirataria, crime entre fronteiras,
é um crime lesa a humanidade. Então, as autoridades estão autorizadas a operar por se tratar de terroristas que financiam o patrimônio da carga para a compra de armamentos, mísseis, pagar suborno, pagar mercenários e se estabelecer onde eles têm interesse. No caso, no Porto de Paranaguá, no Porto do Paraná, onde você compra terrenos de 1 milhão e vende por 36 milhões. E você diz, se você comprou um terreno de 1 milhão e você vendeu por 36 milhões, quem comprou? O crime organizado. Quem é o crime organizado? Estrutura do primeiro, segundo e terceiro escalão de funcionários públicos que deram golpe de Estado em seus países, ou não, porque eles são crimes intrafronteiras, ou seja, há uma posição de guerra terrorista aplicada no planeta e que se estabeleceram na membresia da ONU, no conluio de 196 países que agem de forma vil através de tabulações fraudulentas, de outorgas de fiscalização sem fiscal. Quem tem que investigar, não investiga. Quem tem que fazer a crítica operacional das tabulações de internet não é feito. Não há monitoramento. E o dinheiro todo arrecadado é para o financiamento do terrorismo e do narcotráfico. Então, da mesma forma, o modus operandi da Venezuela é o mesmo modus operandi do Brasil, é o mesmo modus operandi de 17 países do narcotráfico, estabelecidos no continente da Sul-América, de Centro-América, todos já identificados. Então nós estamos operacionalizados com 60 agências de inteligência. E quem procede ao branqueamento na região destas posições jurídicas, ou seja, você produziu o resultado. Qual é o resultado? Dinheiro. Dinheiro a ser pago. Dando origem de quem? De uma lavagem de dinheiro. E como você vai fazer para pagar esse dinheiro? Determinar que esse dinheiro tem que ir a quem dele é propriedade. Inseridos no primeiro, segundo e terceiro escalão. Aqui no Brasil é em São Paulo, no gueto da lavagem de dinheiro, das bolsas de valores, dos bancos domésticos, dos bancos centrais, todos prontos para agir, esperando uma única liminar de um Supremo Tribunal Federal, averbado através de outorga de escritórios de arbitragem internacional. E onde funcionam esses escritórios de arbitragem internacional? Em Portugal, com Gilmar Mendes. E este se desloca aonde? À Inglaterra. E por que a Inglaterra? Porque é a moeda de alto valor do planeta, ao qual ela é recebida em qualquer banco central, em qualquer banco, transferida através de pagamento do escritório do Instituto
da Fundação de Alexandre de Moraes. E este procede ao pagamento do Hamas, do Hezbollah, do Irã, do Estado Islâmico. E você dirá, e isto não é monitorado? Sim, é monitorado. Por quem? Por 56 bancos centrais, por outorga de franchise que qualquer banco central de 196 países estará habilitado a lavar o dinheiro no Banco BIS, em Basileia, ou no Banco Master da República Federativa do Brasil. Com outorga de quem? Do Banco Central do Brasil. Com a chancela jurídica de quem? Do Supremo Tribunal Federal, do Gilmar Mendes, na operacionalidade do Tribunal Arbitral em Portugal, homologado na Inglaterra, pago em libras. E quem recebe a arbitragem e o procedimento em honorários advogatícios? O Instituto, a Fundação de Contrato Escrito de 120 milhões de libras. A moeda é libras, não é real. E você, com esse contrato, está habilitado a mostrar o contrato, fazer o recibo, efetivamente. E esse recibo vai para quem? Para as partes jurídicas. E quem são as partes jurídicas? De quem paga. E paga para quem? Para o Instituto. E o Instituto, ele rende contas a quem? Ao Tribunal Arbitral de Portugal, ao Tribunal Arbitral de Gilmar Mendes, de Portugal. E quem homologa? Homologa a Chancelaria da Inglaterra. A Chancelaria da Inglaterra. E o pagamento em libras, efetivamente. E quem assina? Alexandre de Moraes. Sua assinatura. Ou qualquer que tenha viajado. Toffoli. Quem assina? Toffoli. Foi com o seu segurança particular. E quem patrocinou? O Banco Master. E todo este conglomerado financeiro é aprovado? Sim. E quem está envolvido? O Banco Central do Brasil. Perfeito. O crime deste procedimento, ele é estabelecido no Brasil? As libras são deslocadas para o Brasil? Não. São deslocadas para fintechs nos Estados Unidos da América, em offshore. E lá, as offshore, elas otorgam interesse e crédito no BNDES. Então, eles aportam esse dinheiro ao BNDES, ao projeto de bancos que têm CNPJs de empresas do crime organizado na Avenida Paulista, reduto contábil de várias células narcoterroristas a produzir capital. A Polícia Federal está monitorando este procedimento conjuntamente com a FEBRABAN. Por que a FEBRABAN? Porque todos os bancos estão envolvidos. Todos os bancos detêm contas de CNPJs, de empresas de capital volumoso, que aplicam o dinheiro aonde? Elas aplicam o dinheiro no próprio banco. Os bancos que eles têm conta, sim. E utilizam que tipo de aplicação? Ao melhor pagador.
Quem é o melhor pagador de juros e taxas? É o Banco Master. Então aplica todo o dinheiro nesse Banco Master. Perfeito. A diretoria do banco agradece, ganha uma percentagem e o dinheiro vai todo para o Banco Master. E aí esse dinheiro acautelado no Banco Master, ele vai para as offshore nos Estados Unidos. E as offshore dos Estados Unidos, que é? Eles aplicam esse dinheiro lá nos Estados Unidos? Não. Aplicam no BNDES, em projetos já determinados, em bancos domésticos no Brasil, ao qual eles alegam, olha, entrou aqui um capital, o que você vai fazer? É muito dinheiro. Compra ações da Vale, compra ações da Petrobras. E você procede dessa forma. E o que você faz no D+4? Você vai esperar 4 dias para compensar? Não, eu já operacionalizo na conta de opções do mercado do dólar. Aposto que o dólar vai subir. Então eu compro dólar a um preço bem baixo e deixo lá. Paguei 10%. Quando vem o vencimento, você vai exercer? Sim, porque eu comprei a um preço barato. E eu ganho esses dólares. E o que você faz com esses dólares? Eu contabilizo. Você aplica em algum lugar? Não. O que você faz com esses dólares? Eu pago o narcotráfico. Compro cargas de terceiro. Cocaína, anfetamina, ópio. Pasta base. Compro exércitos. Compro mísseis, bombas. Compro países. Me estabeleço. Compro emissoras de televisão. Patrocino jornais. Me estabeleço. Onde você está estabelecido? Na República Federativa do Brasil, em 17 países que fazem parte da Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. E quem é o mentor intelectual? Olha, é um comitê. Comitê é The Commission. E esse comitê é formado por quem? Por operacionalidade em engenharia matemática quântica, pelos que leem o Abacuque. E quem lê esse tal de Abacuque? É um material, é uma multiplicadora de contas de madeira. É um brinquedo em que você manipula e você tem resultados matemáticos. E quem manipula isso? A China. E a China fez o quê? Tomou a volta em 300 bilhões de euros, que, numa forma publicitada, que ninguém diz que foi os Estados Unidos, mas todo mundo alega que foi a von der Leyen, a Europa, que foi a Alemanha, que foi a França, e que os jornais colocam como persuasor os Estados Unidos da América. Imagina se os Estados Unidos da América vai dizer para o sujeito praticar o crime de golpe, ou seja, um roubo qualificado. Mas quem praticou esse roubo? Qual é o fato? Quem praticou foi quem determinou. E quem determinou? A von der Leyen, a França, a Alemanha. Roubaram, quebraram com a Europa, porque eles já quebraram
com vários tratados de outorga, que foram grandes golpes processados por traidores dos Estados Unidos da América, planos Marshall, feitos por Obama, Biden, Bush, Clinton. Então agora a América está fechada no seu capital. É o único país no planeta que detém riquezas e capital. Ninguém tem capacidade de se opor. Ninguém pode lhes intimidar, nem o seu próprio governo, porque é através de posicionamento contábil. E por esse posicionamento contábil, não cabe maioria em estabelecer ou modificar as regras já estabelecidas em tempo de guerra. Então, quando os Estados Unidos da América se encontram em guerra declarada contra o narcotráfico e estabelece que tem opressores, países que querem a destruição da América, ele está em guerra. Então o seu mandatário, o general em chefe, o senhor Trump, ele determina o tempo que levar, 15 anos, 100 anos de guerra, ele vai permanecer como liderança, não havendo eleições, porque estamos em guerra atômica nuclear. Então, não cabe nenhuma bleorragia, nenhuma manifestação de procedimentos ortodoxos, de procedimentos de brilhantes pensadores a querer salvar o planeta alegando boas intenções. Há um único fato, ato e circunstância. Estamos em guerra atômica nuclear. O inimigo é uma falsa identidade que ocupa a presidência da República Federativa do Brasil. Ele se chama Luiz Inácio Lula da Silva, se faz chamar. Maduro, que se encontra albergado conjuntamente com vários facínoras da América do Sul em território do Brasil, que estão todos acautelados aqui em 27 estados e 5.070 municípios. Integrantes da máfia, Nangreta, Honorável Società, Yakuza, etc., 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 todos monitorados, bem de perto. Então nós queremos dizer para você, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, vocês já estão na lista da Magnificent. Toffoli, você também está na lista da Magnificent. Todos, Anin, Zavascki, Dino, todos estão na lista da Magnificent. E vocês dizem que os Estados Unidos não têm capacidade de destruí-los. Qualquer tentativa tecnológica que vocês alegam ter e que não possuem a superação das armas, que ainda não foram dadas ao conhecimento de vocês que cantam de galo, que querem guerra, que não foi o Xi Jinping que declarou que se os Estados Unidos quiser guerra, vai ter guerra, se quiser soltar a bomba, vai soltar a bomba. É a mesma coisa que o Putin não fala nada disso. Quem fala são os puxa-sacos, tanto do Xi Jinping quanto do Putin. E claro, o próprio Putin se encarrega de exterminá-los. E a própria China se encarrega também de exterminar
todos aqueles que provocam a tecnologia. Então nós estamos hoje, dia 23 de dezembro de 2025, ao encalço, à procura, com provas irrefutáveis, fatos, atos e circunstâncias que colocam vocês, funcionários públicos, sendo levados presos e que contra fatos não há argumentos, que vocês não falam na televisão. Quem foi preso, por que foi preso, eles são inocentes? Pertencem a algum partido? O partido permitiu que isso acontecesse? Eles trabalham nas secretarias do partido? Eles trabalham para o conglomerado do governador, que foi eleito por esses partidos? Trabalham para o prefeito, que foi eleito por esses partidos? Então vamos ver com os olhos que temos e caracterizar que se houve um crime e todo mundo comprou Porsche, comprou casas, dinheiro que era para a saúde, para fazer operações, para comprar medicamentos, e que o sujeito dá de presente casas, apartamentos para amante do INSS, e isso tudo o partido sabe? Se ele conseguiu, é porque o partido levou, no mínimo, 80%. Porque muitos entregam o que eles alegam ser 100%, mas eles têm escamoteado uma grana extra. Tudo isto sendo investigado por 60 agências de inteligência, pela inteligência IA, que dá o resultado em minutos. 2 minutos já tem todas as contas, o nome dos sujeitos, onde está, como foi o operacional do crime, quem está envolvido, tudo. Entenderam? Estou sendo claro? Então vocês declararam guerra atômica nuclear a quem? A vocês mesmos? Vocês mesmos vão se destruir? Boa sorte. Meu Pix de sobrevivência é o meu e-mail, meu nome e sobrenome, tudo em minúscula, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu documento CPF, documento que cada brasileiro tem medo de dizer o número, por atentados de roubo, atentados de golpe, feitos pela Dataprev, feitos pelo GovBR, feitos pela Caixa Econômica, feitos por Receita Federal. Entendam, meu CPF 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, localizador 5521-997420789. Muitos tentaram e já partiram desta para melhor. Se encontram lá, no colo de Beuzebu, no colo de Satanás. Entenderam? Estou sendo claro? Então entenda, aqui não tem ninguém brincando. Estamos em guerra atômica nuclear e o alvo são vocês. E vocês estão querendo peitar. Então nós vamos intervir. Vamos proceder à intervenção na República Federativa do Brasil, porque sua estrutura, primeiro, segundo, terceiro escalão, estão comprometidos. Foi um golpe dado pelo crime organizado. Terroristas narcotraficantes que se estabeleceram em governos de Estado, em presidências da República, em procedimentos de pagamentos de folhas
de ministérios, em procedimentos de TI, ou seja, de tecnologia de informação, onde tem um comitê chinês espia que conhece todas as defesas do Brasil, onde se encontram os bunkers estabilizadores para detonar armas de defesa da República Federativa do Brasil. O chinês sabe onde que estão. Porque cometeram o crime de espionagem, o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal entregou ao comitê chinês que está estabelecido no Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal e monitora e determina como proceder e homologa de 2 em 2 anos todas estas intervenções. E que ele está sediado no prédio Hotel Blue Tree, alegando que Brasília é a capital da China. Entenderam? Então estamos em guerra atômica nuclear contra esse chinês filha da puta. Estamos em guerra atômica nuclear contra esse Putin russo filha da puta, contra esse Irani filha da puta, contra todos os terroristas. Entendeu? Porque eles querem lhe matar, você que é homossexual, você que gosta de fumar cigarro de palha, você que gosta de cheirar veneno, mela, você dependente químico, será morto. E você que se encontra com doenças neurovegetativas, eles querem lhe matar. E você que tem boa saúde, eles querem lhe retirar os órgãos para serem implantados na população da China. Entendeu? Estou sendo claro. Então viralize isto. Estamos em guerra. Não ficará ninguém vivo. A sua única chance, você que cometeu o crime, é se redimir. É chegar e dizer, sim, eu sou ladrão, eu sou um filho da puta, eu cometi vários crimes. E eu quero ver a possibilidade de me redimir. Entrega a todo mundo. Porque você desta vai para o colo do Beelzebu, do capiroto, do Satanás. Entendeu? E de lá você não volta. E de lá você não sai. Você é torturado eternamente. Está entendendo? Ele vive da sua dor, da sua tortura. Quanto mais você suplica, quanto mais você grita, quanto mais você geme, ele se alimenta. Porque ele vive do ódio. Entendeu? Viralize isto. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Também com tutela e curatela do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial. Estamos já na averbação direta do posicionamento de golpe de Estado efetivado por Alexandre de Moraes, membro do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Eles se perpetuaram em medidas opressivas e imorais, auditados por um sistema chamado Comitê de Liturgia Chinesa. O Comitê da China averbou através de possibilidades de software e hardware a nutrir de informações modus operandos para o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Ao estabelecer o intercâmbio de segredos de justiça
na determinação de posicionamentos de leads, ou seja, processos a serem julgados universalmente, expôs ao crime de espionagem a China em acautelar todas as medidas do judiciário brasileiro. Quem produziu isto? O Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, através da sua incompetência, mais conluio total à entrega da administração pública, do aparelhamento, do golpe à soberania da República Federativa do Brasil, feito por funcionários públicos, espias da China, da Rússia, do Irã, do Hamas, do Hezbollah. A pena é capital, morte por pelotão de fuzilamento. O crime perpetuado pelo seu terrateniente, ou seja, o esboceiro, o que faz todas as determinações e é acompanhado pela Corte, o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, ele, Alexandre de Moraes, se coloca como superministro com o Comitê da China. Então, ele cometeu crimes de espionagem intrafronteiras. Ele foi atrás de cidadãos americanos, prendeu cidadãos americanos em aeroportos no Brasil, sequestrou, estabeleceu medidas opressivas e morais, invadindo a alfândega, Serviço de Estado dos Estados Unidos da América, Secretaria de Estado, que identifica Alexandre de Moraes, como também os seus adidos militares da Polícia Federal, no Consulado dos Estados Unidos, ou seja, na sede do Consulado Brasileiro nos Estados Unidos da América. Este procedimento de espionagem, cuja posição intrafronteiras levou o diretor da Divisão de Inteligência da Polícia Federal ao cargo de adido militar na Inglaterra. Eles elaboraram a facada, ou seja, o atentado à faca do senhor Bolsonaro, a Polícia Federal. Este adido da Polícia Federal que está em Londres, está na Inglaterra. Estamos já monitorando esse sujeito. Cometeram crimes intrafronteiras, a mando do Alexandre de Moraes, que ele é o exterminador, ele é o braço armado, ele manda matar. Já tivemos a prisão do escritório que procede a matar juízes, desembargadores e também membros do parlamento a pedido do judiciário, cujas ordens são dadas por Alexandre de Moraes e Zanin, encontrado num livro de apontamentos aos quais eles são os que determinam os procedimentos de espionagem, de intimidação e também de atentados e morte assim que o desejarem e fizerem os pagamentos. Então tudo isto está averbado, são fatos, atos e circunstâncias. Eles, o Alexandre de Moraes, ele está afrontando um processo à revelia, ao qual ele sabotou de cidadão americano nos Estados Unidos da América, empresa que serve para cirurgias através da internet, também de filmes, de posição totalmente fundamental de serviços para com todo o planeta.
Este sujeito, com o compadrio da Anatel, ele determinou, a Anatel, que é uma autarquia que não obedece às leis da República Federativa do Brasil, porque ela tem isenção, ela foi intimidada, ela foi agredida a que procedesse conforme determinação de Alexandre de Moraes e derrubasse o sinal de internet no Brasil, na República Federativa do Brasil, outorga mundial dada por uma convenção do planeta ao serviço de correio eletrônico, processando assim uma sanção sem precedentes. E isto tudo caracteriza espionagem ao Comitê da China. A China procede com um comitê, que eles, a cada dois anos, eles procedem a averbar as leis em que o parlamento não procedeu. Então, eles estão formulando as leis. O Supremo Tribunal Federal, todas as leis aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, elas são levadas através da intimidação, da enforcement, de ameaça contra parlamentares que têm ficha corrida de processos em que eles realmente são terroristas, narcotraficantes, que eles estão na estrutura do governo da República Federativa do Brasil. Então, o Brasil está com o golpe de Estado feito pelo Alexandre de Moraes e pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, através do Comitê da China. A China está manipulando e estabelece como proceder, o modus operandi, como proceder perante a membresia, os funcionários públicos, outorga da Lei Lomã brasileira, a que procedam contra cidadãos brasileiros. Então este é um crime de espionagem, um crime de sabotagem, um crime de motim e também um crime muito grave que é sobre a soberania das leis lomãs do judiciário brasileiro. Então nós estamos determinando a morte, execução imediata destes terroristas, Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, o Toffoli, o Zanin, o Dino, o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Presta atenção. Vocês estão num posicionamento de crimes intrafronteiras. São já centenas de países que estão pedindo a demanda da prisão do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Imediatamente. E vocês ocasionaram que as tropas do terrorista, traficante de fentanil, fornecedor de fentanil que transporta as drogas perante o deslocamento de seus portos, os chineses, através de navios, de grãos, de container, todos com provas irrefutáveis que ele é um traficante. Xi Jinping. Ditador, filho da puta, traficante. Tchim-tchim. Entendeu, Xi Jinping? Tchim-tchim. Então, nós estamos procedendo imediatamente à prisão imediata. O Exército e a Marinha e a Aeronáutica do Brasil, eles vão estar durante 15 anos na junta militar, assessorados pelas tropas do Comando Sur dos Direitos Humanos Universais, estabelecidos por tratado já em vigor
a monitorar 27 estados e 5.070 municípios. Prefeitos, governadores, tudo está interditado. Estamos em guerra atômica nuclear, onde o compadrio desta estrutura de narcoterroristas, maoístas, chineses, espias sabotadores, brasileiros do crime, se estabeleceram no primeiro, segundo e terceiro escalão do governo da República Federativa do Brasil, cujo presidente, o que ocupa o executivo, é falsa identidade. Se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. As suas digitais não bate, o seu DNA não bate. É um impostor, é um espia. Será morto onde encontrado. Estão entendendo? É ordem de execução. Então, as tropas já se encontram em combate na Venezuela. Já posicionamos o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e todos os que compõem a força-tarefa da Armada do continente americano a estabelecer imediatamente o combate de força letal, combate de exército, contra os espias sabotadores, terroristas, traficantes de urânio enriquecido, de fentanil, de crianças, de bebês, tráfico de órgãos humanos. Tudo isso hoje. As provas são irrefutáveis. E já temos que proceder imediatamente. O confronto já se faz local na Venezuela. Já está declarada a guerra para estes chineses, filho de uma puta. Tintim. Tintim significa peru pequeno. Entendeu? Então esse Tintim, ele já sabe que ele está sentenciado à morte por ser um país opressor, um país que não faz nada e nunca fez nada pelo povo. Pelo contrário, mantém o povo em inanição, em totalmente submissão aos seus desejos, aos quais eles são o Estado. Então, nós vamos proceder hoje já ao abate de todo o contingente chinês localizado na Venezuela, na Colômbia, no México, no Brasil e na puta que o pariu. Tá entendendo? Quem está falando aqui é o interventor do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chiapano. O cargo, ele determina e nós fazemos o relatório, ao qual damos a verbação de sentença. Sentença dada, não cabe recurso. Já está homologado pela Chancelaria Universal para o combate de medidas opressivas e imorais de ditadores comunistas, traficantes de drogas, exterminadores da humanidade, que querem tomar o petróleo da Arábia Saudita, que querem tomar todo o posicionamento global, conjuntamente com o Putin, outro ditador terrorista, ao qual eles estabeleceram, desde 1945, a vitalicidade da Assembleia Permanente da ONU, ao qual eles permanecem intocáveis à tortura, a medidas opressivas e imorais, ao extermínio do próprio povo, conjuntamente com o Irã. O Irã pratica medidas que são de crucifixão. Qualquer opositor ao regime do Irã, ele é crucificado. Qualquer opositor ao regime do Irã, da teocracia do Ali Khamenei, ele é apedrejado.
e também qualquer opositor da teocracia do Irã, ele é esquartejado. Esquartejamento. Estes indivíduos se encontram na ONU, num edifício que funciona desde 1945 e que estabeleceu que eles seriam de eterno, sempre sendo substituídos por opressores, homens terroristas, torturadores, ditadores, desde que o planeta estabeleceu esta administração e ainda coloca que é direitos humanos. Então a ONU perdeu a serventia. A ONU não existe mais, porque é uma cleptocracia, onde é uma sociedade de ladrões. Então, nós já estamos procedendo ao combate imediato contra estes que querem tomar as terras da República Federativa do Brasil, escravizar os brasileiros e matar a todos os GLBTs, matar a todos os dependentes químicos, matar a todos que não têm saúde comprovada, ou seja, eles não querem pessoas enfermas ou com doenças crônicas. Eles vão matar todo mundo. Entendeu? Estou sendo claro? Então nós temos que tirar, primeiro, acabar com o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Só tem 3 ministros que estão no embate, no combate contra estes terroristas e que já tentaram contra a vida deles. O senhor Fux, várias vezes, com escutas e tentativas de assassinato. E com o senhor André, que ele também teve o avião derrubado. O avião dele foi destruído e ele, graças a Deus, sobreviveu. Então nós estamos com este posicionamento e estamos determinando imediatamente a prisão por espionagem e vão ser levados a lugar não revelado. Não ficarão no Brasil. Hoje, o Brasil está em suspeição. As tropas do Comando Sur, o Exército, a Marinha Aeronáutica dos Estados Unidos da América, já se posicionam imediatamente em Brasília. A junta militar do Exército da Marinha Aeronáutica vai permanecer durante 15 anos em 27 estados, em 5.070 municípios, na administração da cleptocracia, sociedade de ladrões terroristas, que são traficantes e se estabeleceram no governo da República Federativa do Brasil através de um terrorista, assassino, exterminador, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que é um espia, um sabotador, porque esse Luiz Inácio Lula da Silva, que eu conheci, está morto, morreu, entendeu? Então nós vamos proceder agora, hoje, 5 horas da manhã, 55 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, juiz corregedor arbitral internacional, árbitro, arbitragem internacional, justiça paga. Conforme determinação, meu Pix é meu nome e sobrenome, é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Meu Pix é meu documento de CPF, número 510-466-44734. Meu Pix também é meu telefone WhatsApp celular, 5521-997420789. Estamos já na membresia de interventor
do Tribunal Penal Internacional, que é a última instância a ser estabelecido em 123 países signatários, o qual o Brasil faz parte. Então, quero dizer a você, a administração da República Federativa do Brasil, que está totalmente infiltrada na estrutura do primeiro, segundo e terceiro escalão de terroristas narcotraficantes, que vocês vão ser todos executados. Prisão perpétua e morte por fuzilamento. São terroristas, narcotraficantes, que deram um golpe de Estado no Judiciário. O Judiciário deu um golpe de Estado em 27 estados e 5.070 municípios, com o conluio de partidos políticos, com o conluio do senador presidente do Senado, com o conluio do deputado federal presidente da Câmara de Deputados. Todos vocês estão sentenciados ao pelotão de fuzilamento. Estão entendendo? Hoje estamos determinando ao Exército Brasileiro, à Marinha e à Aeronáutica a que tomem todas as providências imediatamente. Não há averbação jurídica. Este procedimento é idêntico à La Bastille, da França, onde este feudo de ladrões, de terroristas, sucumbiu. Roubaram todo o dinheiro da Europa, deram calote em todo mundo. E todo mundo quer vocês que deram o golpe de Estado no Brasil. Entenderam? Assassinos, exterminadores da raça humana. Maiores informações, entraremos em contato. Estamos acompanhando já as prisões imediatamente. Já temos todas as tropas e mandamos proceder. Com relação à DIA, ou seja, a Divisão de Inteligência da Polícia Federal, cujo delegado se encontra, que ele foi encarregado de investigar a facada, o atentado realizado pelo Supremo Tribunal Federal contra o senhor Bolsonaro. Ele ganhou o cargo de adido militar em Londres. Londres está envolvido também. O Reino Unido não é um país identificado de boa valia. O Reino Unido, como também a França, como também os países europeus. Todos estão sendo vistos pelos seus crimes. Já temos todas as provas. E todos eles vão pagar, certamente, pelos crimes cometidos. E estão entre eles brigando, se matando. Então, por favor, viralizem isto o máximo possível. Maiores informações, retornaremos. Torno a repetir. Alexandre de Moraes, ele será levado à prisão hoje, lá nos Estados Unidos, por crime contra a alfândega, por crime contra a Secretaria de Estado dos Estados Unidos da América. É um crime de prisão perpétua, mas com os antecedentes de ser o líder do comando da capital, do cartel dos soles, de ser o mentor do comitê chinês no Supremo Tribunal Federal, ao qual ele é parceiro, conluio deste comitê chinês, ele cometeu crime grave contra a soberania da República Federativa do Brasil. É um espia, um sabotador. Então, eles têm que ser mortos por pelotão de fuzilamento. Mas primeiro, eles vão ter que dar nomes, situações, tudo o que eles fizeram na Inglaterra, em todos os lugares que eles foram. Eles não foram lá só para discursar, foram para encher o dinheiro, a bolsa cheia de dinheiro, e muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro.
e também lesaram toda o euro, a comunidade do euro, 27 países. Também do Oriente, do Ocidente, do Vietnã, da Malásia, tudo. Já está tudo averbado, está todo mundo puto com esses filhos da puta. Por favor, viralize isto o máximo possível. Que o Senhor Yahushua HaMashiach, o Senhor dos Exércitos, abençoe a todos vocês. Por favor, nos ajudem. R$1, R$2, R$3. Tem gente que me manda R$3, 3 centavos. Isso junta e soma. E me ajuda. Gratidão. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, hoje, dia 23 de dezembro do ano de 2025. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapin. E na sequência, vamos agora assistir as matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapin envia para o mestre Dinho. Na sequência... Finalmente, povo brasileiro, finalmente a justiça deste país resolveu falar a língua do povo e agir com a firmeza que a nossa bandeira exige. É hora de celebrar com a alma lavada, porque o que aconteceu em Brasília nas últimas horas é um verdadeiro terremoto moral que vai sacudir as estruturas de quem achava que seria dono do Brasil para sempre. Eu sou Mauro Passaia. Meus amigos, o ministro André Mendonça, com a coragem de um verdadeiro patriota e a técnica de um magistrado que honra a toga que veste, simplesmente tratorou a blindagem vergonhosa que tentava manter Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, longe do alcance da lei. Acabou a palhaçada. A decisão de Mendonça caiu como uma bomba de fragmentação no Palácio do Planalto, desintegrando a redoma de vidro que protegia o Finalmente, povo brasileiro, finalmente a justiça deste país resolveu falar a língua do povo e agir com a firmeza que a nossa bandeira exige. É hora de celebrar com a alma lavada, porque o que aconteceu em Brasília nas últimas horas é um verdadeiro terremoto moral que vai sacudir as estruturas de quem achava que seria dono do Brasil para sempre. Eu sou Mauro Passaia. Meus amigos, o ministro André Mendonça, com a coragem de um verdadeiro patriota e a técnica de um magistrado que honra a toga que veste, simplesmente tratorou a blindagem vergonhosa que tentava manter Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, longe do alcance da lei. Acabou a palhaçada. A decisão de Mendonça caiu como uma bomba de fragmentação no Palácio do Planalto, desintegrando a redoma de vidro que protegia o Finalmente, povo brasileiro, finalmente a justiça deste país resolveu falar a língua do povo e agir com a firmeza que a nossa bandeira exige. É hora de celebrar com a alma lavada, porque o que aconteceu em Brasília nas últimas horas é um verdadeiro terremoto moral que vai sacudir as estruturas de quem achava que seria dono do Brasil para sempre. Eu sou Mauro Passaia. Meus amigos, o ministro André Mendonça, com a coragem de um verdadeiro patriota e a técnica de um magistrado que honra a toga que veste, simplesmente tratorou a blindagem vergonhosa que tentava manter Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, longe do alcance da lei. Acabou a palhaçada. A decisão de Mendonça caiu como uma bomba de fragmentação no Palácio do Planalto, desintegrando a redoma de vidro que protegia o... Claro que já estava muito estranho o Tribunal de Contas da União pedir explicações ao Banco Central sobre a liquidação do Banco Master. E aí a gente já sentiu o cheirinho do que poderia estar por trás disso. E hoje, com a reportagem de Malu Gaspar, descobrimos simplesmente que Alexandre de Moraes procurou 4 vezes o presidente do Banco Central, que é o Galípolo, nosso sorriso gengival. E para quê? Sim. O ministro do STF simplesmente contatou diretamente, pessoalmente, inclusive um encontro ao vivo, pessoal, para tratar do quê? De um caso de um banco
no qual a esposa do ministro é advogada. Que adjetivo a gente dá para esse tipo de situação? Eu não tenho mais vocabulário. Pois é, os detalhes do objetivo desses encontros seria sobre uma aprovação do Banco Master com o Banco BRB, lembram? Tudo isso enquanto a sua esposa advogava para esse banco. Gente, repito a pergunta para vocês. Qual é a competência de um juiz da Suprema Corte intervir e pedir pessoalmente para o presidente de um banco central de um país e pedir para que esse banco central, que deveria ter independência, aprove o negócio que envolve o banco para qual a família dele advoga? Contrato de um valor de mais de 130 milhões, onde inclusive a esposa desse juiz multiplicou seu patrimônio em 230% em apenas 2 anos. E sabe o que mais? Hoje, dia 22 de dezembro, termina o prazo que o TCU tinha dado para o Banco Central para justificar, para explicar essa liquidação do Banco Master. E claro que são inúmeros problemas, mas um dos principais é: cadê a independência do Banco Central? Como que esse tipo de coisa acontece? Literalmente só no Bananil. Vocês estão entendendo? Enquanto a independência do Banco Central é colocada em xeque, o dólar já vai subindo de elevador. E sabe o que mais? Já são dias onde essa liquidação foi realizada, né, mesmo que contestada, e os investidores que tinham CDB do Banco Master estão, aguardando deitados o ressarcimento via FGC. Mas o Banco Master ainda não enviou a lista de credores para o site do FGC. Vocês estão entendendo a gravidade? Eu não tenho nenhuma outra coisa a dizer para concluir além de: comprem dólar. Quem não está comprando e investindo em dólar e protegendo seu dinheiro nessa moeda, no mínimo, é louco. Claro que já estava muito estranho o Tribunal de Contas da União pedir explicações ao Banco Central sobre a liquidação do Banco Master. E aí a gente já sentiu o cheirinho do que poderia estar por trás disso. E hoje, com a reportagem de Malu Gaspar, descobrimos simplesmente que Alexandre de Moraes procurou 4 vezes o presidente do Banco Central, que é o Galípolo, nosso sorriso gengival. E para quê? Sim, o ministro do STF simplesmente contatou diretamente, pessoalmente, inclusive um encontro ao vivo pessoal, para tratar do quê? De um caso de um banco no qual a esposa do ministro é advogada. Que adjetivo a gente dá para esse tipo de situação? Eu não tenho mais vocabulário. Pois é, os detalhes do objetivo desses encontros seria sobre uma aprovação do Banco Master com o Banco BRB, lembram? Tudo isso enquanto a sua esposa advogava para esse banco. Gente, repito a pergunta para vocês. Qual é a competência de um juiz da Suprema Corte intervir e pedir pessoalmente para o presidente de um banco central de um país e pedir para que esse banco central, que deveria ter independência, aprove o negócio que envolve o banco para qual a família dele advoga? Contrato de um valor de mais de 130 milhões, onde inclusive a esposa desse juiz multiplicou seu patrimônio em 230% em apenas 2 anos. E sabe o que mais? Hoje, dia 22 de dezembro, termina o prazo que o TCU tinha dado para o Banco Central para justificar, para explicar essa liquidação do Banco Master. E claro que são inúmeros problemas, mas um dos principais é: cadê a independência do Banco Central? Como que esse tipo de coisa acontece? Literalmente só no Bananil. Vocês estão entendendo? Enquanto a independência do Banco Central é colocada em xeque, o dólar já vai subindo de elevador. E sabe o que mais? Já são dias onde essa liquidação foi realizada, né, mesmo que contestada, e os investidores que tinham CDB do Banco Master estão, aguardando deitados o ressarcimento via FGC. Mas o Banco Master ainda não enviou a lista de credores para o site do FGC. Vocês estão entendendo a gravidade? Eu não tenho nenhuma outra coisa a dizer para concluir além de: comprem dólar. Quem não está comprando e investindo em dólar e protegendo seu dinheiro nessa moeda, no mínimo, é louco. Atenção, Brasil! Plantão urgente entra às pressas após notícia bomba que deixou Brasília tremendo. Deixe seu like e nos diga de onde você nos acompanha. Que a paz do nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada patriota de bem. O que está acontecendo agora em Brasília não é apenas mais uma operação policial comum, dessas que entram e saem do noticiário sem deixar marcas. O clima dentro do poder é de tensão máxima, portas fechadas às pressas, telefones tocando sem parar e um sentimento claro de que algo saiu completamente do controle. Nas últimas horas, a capital federal foi sacudida por um movimento que ninguém no Planalto esperava ver acontecer com tanta força, rapidez e exposição. O que antes era tratado como um assunto sensível, quase intocável, começou a ruir. A blindagem que parecia inquebrável passou a apresentar rachaduras visíveis. E quando isso acontece em Brasília, o impacto é imediato. Assessores correm, aliados silenciam, adversários observam atentos, e o governo entra em modo defensivo. Não se trata de narrativa de rede social, mas de fatos que se acumulam, decisões que avançam e investigações que ganharam tração. Nos bastidores, a avaliação é de que a Polícia Federal decidiu acelerar passos que vinham sendo segurados há meses. Fontes próximas às apurações afirmam que houve um esgotamento interno diante da gravidade social do caso.
não é qualquer investigação. Estamos falando de suspeitas que envolvem fraudes bilionárias contra aposentados e pensionistas, gente simples que depende de cada centavo para sobreviver. Esse detalhe muda tudo. O custo político e moral se torna explosivo. O ambiente no Palácio do Planalto, segundo relatos, é de apreensão. A palavra mais ouvida nos corredores não é defesa, nem ataque, mas controle de danos. O governo sabe que qualquer avanço mais contundente da Polícia Federal, nesse caso, não ficará restrito ao campo técnico. O efeito é político, simbólico e profundamente desgastante. A imagem pública sofre, a base aliada se inquieta e a oposição ganha combustível. O que chama atenção é que esse novo movimento não surgiu do nada. Ele é resultado direto de uma sequência de fatos, documentos, depoimentos e apreensões realizadas ao longo de meses. Uma investigação que começou de forma silenciosa, focada em operadores intermediários, ganhou musculatura à medida que novas camadas do esquema passaram a ser analisadas. E quando os investigadores começam a subir degraus, ninguém no topo dorme tranquilo. Dentro da Polícia Federal, há relatos de que o caso deixou de ser apenas um inquérito técnico e passou a ser visto como um teste institucional. Um teste para saber até onde o sistema permite que a lei avance quando os nomes envolvidos estão próximos do poder máximo da República. Esse tipo de tensão não aparece em coletivas, mas é sentida nas decisões internas, nos pedidos de diligência e na forma como cada passo é calculado. Parlamentares que acompanham de perto os trabalhos da CPMI e do INSS afirmam que a pressão popular foi determinante para esse novo ritmo. O escândalo dos descontos indevidos mexeu com o nervo sensível da sociedade brasileira. Quando o povo percebe que aposentados foram lesados enquanto poucos lucraram, a tolerância acaba. E nenhum governo consegue ignorar isso por muito tempo. Outro elemento que agravou o cenário foi a apreensão de documentos considerados sensíveis. Anotações, agendas, registros logísticos e diálogos passaram a ser analisados em conjunto, criando um mosaico que, embora ainda esteja em fase de interpretação, levanta questionamentos difíceis de ignorar. Não se trata de uma prova isolada, mas de um conjunto de indícios que, somados, exigem explicações mais robustas. A estratégia inicial de minimizar o impacto, segundo analistas políticos, já não surte efeito. O assunto ganhou vida própria. Sites, jornalistas investigativos e parlamentares começaram a cruzar informações, e o nome da operação passou a circular fora dos círculos técnicos. Quando isso acontece, o controle da narrativa se perde, e o governo sabe disso. Nos bastidores do judiciário, comenta-se que decisões recentes abriram brechas importantes para o aprofundamento das apurações. Medidas que antes encontravam resistência agora avançam sob o argumento de interesse público e relevância social. O discurso da igualdade perante a lei voltou ao centro do debate, e isso coloca todos sob o mesmo holofote, independentemente de sobrenome ou cargo. É importante deixar claro, até este momento, tudo está sendo tratado no campo da investigação, da apuração e dos indícios. Não há condenações nem sentenças, mas também não há mais o silêncio confortável de antes. A Polícia Federal avançou, o cerco apertou e a sensação geral em Brasília é de que os próximos capítulos serão decisivos. O impacto psicológico desse tipo de movimento é enorme. Quando uma investigação começa a se aproximar do núcleo do poder, as reações são previsíveis. Tentativas de desacreditar, discursos de perseguição, pedidos de cautela seletiva. Mas os fatos seguem seu curso, e a pressão social não diminui. No BR Brasil Notícias, nossa análise é direta. O que está em jogo não é apenas a responsabilidade individual de A ou B, mas a credibilidade das instituições. Ou a lei vale para todos, ou o discurso de justiça social se torna vazio. Não existe narrativa capaz de sustentar um sistema que protege os de cima enquanto pune apenas os de baixo. Com o avançar das horas, o que antes era apenas apreensão passou a se transformar em pânico controlado dentro de Brasília. Foi nesse ponto que a notícia começou a ganhar contornos mais claros e, ao mesmo tempo, mais explosivos. A Polícia Federal não apenas ampliou o alcance da investigação, como também cumpriu uma prisão ligada diretamente ao esquema que drenou recursos do INSS, um movimento que escancarou a gravidade do que está sendo apurado e elevou o caso a um novo patamar político e institucional. A prisão efetivada não surgiu como um ato isolado ou improvisado. Ela é resultado direto do aprofundamento das apurações, da análise de documentos, quebras de sigilo autorizadas e da constatação de que havia um núcleo operacional atuando para viabilizar descontos fraudulentos em benefícios de aposentados e pensionistas.
segundo fontes que acompanham o caso. O avanço da Polícia Federal indica que a investigação deixou de mirar apenas operadores periféricos e passou a atingir posições estratégicas do esquema. Enquanto isso, outro movimento chamou atenção nos bastidores. O cerco investigativo se fechou em torno de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Aqui é preciso ser claro e responsável. Até o momento, não há prisão decretada contra ele nem denúncia formal. O que existe, e isso é relevante, é a presença recorrente de referências ao seu nome em documentos, agendas e diálogos apreendidos pela Polícia Federal dentro do contexto de uma investigação que apura fraudes bilionárias contra o INSS. Essas menções, segundo investigadores, não são tratadas de forma isolada. Elas fazem parte de um conjunto maior de elementos que estão sendo cruzados para entender relações, proximidades, fluxos financeiros e possíveis pontos de influência. É por isso que nos bastidores se fala em cerco não no sentido de culpa antecipada, mas no sentido de que as apurações chegaram a um ponto sensível, próximo demais do núcleo político do poder para ser ignorado. Do Palácio do Planalto, a reação foi imediata. Auxiliares próximos ao presidente relatam um ambiente de irritação, nervosismo e tentativas constantes de monitorar o avanço das investigações. Não é segredo para ninguém que qualquer desgaste envolvendo familiares do presidente tem potencial de causar um estrago político profundo, especialmente quando o tema envolve aposentados, um dos grupos mais vulneráveis da sociedade brasileira. O pano de fundo de tudo isso é o escândalo dos descontos associativos fraudulentos, que, segundo estimativas preliminares, pode ter causado prejuízos de bilhões de reais ao longo dos anos. A Polícia Federal trabalha com a hipótese de que entidades de fachada, consultorias sem lastro técnico e operadores financeiros atuaram de forma coordenada para sugar valores diretamente dos benefícios previdenciários, muitas vezes sem o conhecimento dos próprios aposentados. Dentro desse contexto, documentos apreendidos ganharam peso. Anotações que mencionam Fábio, filho Lula, registros logísticos de eventos em Brasília, referências a hospedagens e diálogos que demonstram preocupação com apreensões e possível destruição de provas passaram a ser analisados em conjunto. Isoladamente, cada elemento pode parecer frágil, mas, segundo fontes da investigação, o problema está justamente na repetição e na conexão entre esses registros. Outro ponto que elevou a atenção foi a identificação de pagamentos vultosos feitos por empresas investigadas a pessoas e consultorias próximas ao núcleo do esquema. A Polícia Federal apura se esses contratos tinham efetiva prestação de serviços ou se funcionavam como instrumentos para movimentar recursos de origem suspeita. É nesse cruzamento que a investigação ganha densidade e deixa o campo da especulação. A prisão realizada, segundo a apuração do BR Brasil Notícias, está ligada a esse braço operacional do esquema, reforçando a tese de que não se trata de um caso abstrato ou distante. Há responsáveis sendo alcançados. E quando a primeira prisão acontece, a mensagem interna é clara: ninguém está completamente fora do alcance. No Congresso Nacional, o clima também mudou. Parlamentares da base governista passaram a adotar um discurso mais cauteloso, evitando defender o indefensável. Já na oposição, cresce a pressão por mais transparência, convocações e aprofundamento das investigações. A CPMI do INSS, que antes patinava, agora ganha novo fôlego político. Na nossa análise editorial, o que está em jogo vai muito além de um nome específico. O Brasil assiste a um teste decisivo, saber se as instituições terão coragem de ir até onde os fatos levarem, independentemente de sobrenomes, cargos ou alianças. Não se trata de condenar previamente ninguém, mas de exigir que a régua da lei seja a mesma para todos. A prisão efetivada mostra que a Polícia Federal decidiu avançar. O cerco investigativo em torno de figuras próximas ao poder indica que o caso não será encerrado de forma rápida ou superficial. E o desespero percebido nos bastidores do Planalto revela que o governo sabe do potencial devastador dessa história, caso novas camadas venham à tona. O BR Brasil Notícias segue acompanhando cada passo com responsabilidade, sem torcida, mas também sem omissão. Investigação não é condenação, mas silêncio diante de indícios graves também não é opção. O povo brasileiro, especialmente os aposentados que foram lesados, merecem respostas claras. Se os fatos confirmarem irregularidades, que os responsáveis paguem. Se não confirmarem, que tudo seja esclarecido com transparência. É assim que uma democracia madura deve funcionar. É importante deixar claro, até este momento, tudo está sendo tratado no campo da investigação, da apuração e dos indícios.
Não há condenações nem sentenças, mas também não há mais o silêncio confortável de antes. A Polícia Federal avançou, o cerco apertou e a sensação geral em Brasília é de que os próximos capítulos serão decisivos. O impacto psicológico desse tipo de movimento é enorme. Quando uma investigação começa a se aproximar do núcleo do poder, as reações são previsíveis: tentativas de desacreditar, discursos de perseguição, pedidos de cautela seletiva. Mas os fatos seguem seu curso e a pressão social não diminui. No BR Brasil Notícias, nossa análise é direta. O que está em jogo não é apenas a responsabilidade individual de A ou B, mas a credibilidade das instituições. Ou a lei vale para todos, ou o discurso de justiça social se torna vazio. Não existe narrativa capaz de sustentar um sistema que protege os de cima enquanto pune apenas os de baixo. Hola, queridísimos amigos. Tolerar las críticas forma parte del salario de un político, dijo Arturo Pérez Reverte. Artículo de opinión. Reinicio en enero. Cambio sigiloso. No será repentino. Fase de transición. Estructura paralela. Desplome sin pánico. No es un día de pago. Desarrollo silencioso. Sistema de reemplazo. Comenzamos. El 1 de enero de 2026 es el comienzo de una ejecución, no el final de una espera. Ese día marca el punto en que la preparación se transforma en estructura. Lo que muchos llaman el reinicio financiero no se despliega de la noche a la mañana. Funciona mediante una alineación gradual en los ámbitos legal, financiero y administrativo. El año de las 13 lunas comienza con la luna llena del Lobo el 3 de enero en el signo de Cáncer. A partir de ese momento se dejan de expandir los sistemas heredados y comienza a prevalecer nuevos marcos. Entra en fase de revisión y reestructuración el mecanismo de la deuda, los modelos tributarios y las estructuras bancarias. El enfoque es la corrección y no el caos. Ese no es un día de pago, no es un evento mediático, es un punto de reinicio sistémico. Los cambios se harán notar sigilosamente. Normas financieras simplificadas, cierres y fusiones graduales, nuevas normas y una nueva contabilidad de activos. El programa de Gesara se mueve como un proceso. Quienes siguen los titulares no lo verán. Quienes observan los sistemas lo reconocerán. Mantén los pies en tierra. Sé paciente. Las verdaderas transiciones no se anuncian solas, sino que se desarrollan. Reestructuración. El reinicio de enero de 2026 lleva meses integrado en los sistemas financieros internos, según Ethan White de Gay-Stellar. Lo que comienza en enero no es un ajuste suave, sino la reestructuración económica más calculada de la historia. Están sincronizadas con esta ventana la liquidación controlada del dinero fiduciario, la confiscación de cuentas de la élite fuera de los libros contables y la demolición de la red de deuda construida bajo el régimen mundialista. Añade que ya están activos los marcos de condonación de la deuda en los sistemas internos. Se están procesando los registros de reajuste respaldados por oro. Se han activado órdenes discretas de repatriación de activos en los canales privados del Tesoro. Las compensaciones que antes se realizaban a través de banco de compensación se realizan ahora exclusivamente a través de sistemas de índices basados en blockchain. El llamado token dorado se presenta como una muestra de agradecimiento, pero no es nada parecido. Se diseñó como un marcador de verificación prioritario conectado directamente a las redes de distribución del QFS y a los protocolos de entrega de activos. Cuando el mundo se dé cuenta de que ha desaparecido la jaula económica,
usted ya estará operando fuera de ella. Fase de transición. Lo que el público ve es un retraso. Lo que en realidad está ocurriendo es un reemplazo. Está fallando el sistema financiero mundial basado en la deuda fiduciaria y ya está tomando el control una nueva estructura tras bastidores. Está activo el cumplimiento de Basilea III. Está en marcha el mecanismo de la revaluación. Ya no es teórico el sistema financiero cuántico. Está en línea. Basilea III reclasificó el oro físico como activo de nivel 1, poniéndolo en igualdad de condiciones con las reservas de efectivo. Este simple cambio reescribe las reglas de la banca mundial. El oro ya no es una cobertura, es la base. A diferencia de las monedas fiduciarias, el oro no se puede imprimir, inflar ni eliminar mediante políticas. Por eso, se apresuran a reconstruir sus reservas los bancos centrales, no por preferencia, sino por necesidad. El próximo sistema requiere valor real, no promesas. Se está desarrollando silenciosamente la revaluación monetaria mundial. Las naciones respaldadas por activos están reajustando sus monedas con base en reservas tangibles como energía, minerales y capacidad de producción. Esto expone el desequilibrio entre la riqueza real y los sistemas fiduciarios inflados artificialmente. Se están revaluando monedas que se habían descartado durante mucho tiempo, mientras que se enfrentan a una contracción los sistemas apalancados. No se trata de una riqueza repentina, se trata de restaurar el valor proporcional de la economía mundial. Basilea III no es optativa. Obliga a los bancos a mantener activos reales y a revelar su exposición. Se está desmontando la manipulación de los derivados y las estructuras de la banca paralela mediante requisitos de cumplimiento. Se están eliminando gradualmente las instituciones que no pueden cumplir con la norma. Así es como se derrumba el viejo sistema, sin pánico, mediante una regulación que elimina su capacidad de ocultamiento. Sistema de reemplazo. El sistema financiero cuántico no es una actualización, es una estructura paralela diseñada para reemplazar la banca tradicional. Basado en registros encriptados y liquidación instantánea, el QFS elimina el fraude a nivel de transacción. Cada transacción está vinculada a un activo. Cada movimiento es rastreable. Fracasa todo intento de manipulación. Este nuevo sistema ya está funcionando junto con el viejo. Cuando se complete la transición, el cambio parecerá repentino, pero en realidad se ha preparado con mucho tiempo de antelación. El oro recupera el valor. La revaluación corrige el desequilibrio. Basilea III impone la verdad y el QFS ofrece transparencia. Esto no es fragmentación, es coordinación. No se puede sobrevivir a este cambio la economía basada en la deuda. Por eso, el silencio domina los medios. La transición no requiere convicción, requiere culminación. El reinicio no llega, ya está en marcha. Cuando el público se dé cuenta de lo que cambió, la estructura ya estará en su lugar. El futuro está respaldado por activos, verificado e irreversible. Noticias del reseteo. Esta transición no es ruidosa, es precisa, controlada e irreversible. Se acerca el mayor despertar de la historia que traerá justicia y liberación para todos. Continúa la tormenta mientras la coalición ejecuta la fase final. El reinicio monetario mundial ha entrado en su etapa de activación irreversible dentro del impenetrable sistema financiero cuántico QFS. Elon Musk dice que no hay necesidad de ahorrar dinero porque se acerca el ingreso alto universal. MediaGrid informa que estarán operativas las casas de cambio de nivel 4B.
los tenedores de dinares y donks inunda los bancos ante las pruebas cuánticas del sistema financiero. El solsticio de diciembre es un momento maravilloso para abrirse a la energía que viene de la Madre Tierra, del Sol y de los visitantes de las estrellas, según Daniel Scranton. El gran jubileo de la liberación visualiza el 2026 como un año transformador de liberación, de restauración de tierras, de perdón de deudas, o de condonación, mejor dicho, y de anuncio de un reinicio divino hacia la paz, la equidad y la redención esperanzadora. Una teoría de la conspiración es simplemente algo que era cierto 6 meses antes de que lo confirmaran los medios de comunicación finalmente, dice el vicepresidente Vance. Charlie Watt dice que está llegando a su fin el sistema antiguo y ya está en funcionamiento otro nuevo. Lo que ve el público son retrasos. Lo que está ocurriendo es un reemplazo, una sustitución. Durante años se dijo que el dólar estaba fuerte, que el oro estaba obsoleto, que la revaluación era una fantasía y que el QFS era ciencia ficción. Esa narrativa se está derrumbando. Está fallando el sistema financiero mundial basado en la deuda fiduciaria y está tomando el control una nueva estructura tras bastidores. Los mecanismos de revaluación monetaria están en marcha. Ya no es teórico, están en línea. Noticias. Trump firma una orden ejecutiva que reclasifica la marihuana como una droga menos peligrosa, pero no la legalizará para su uso recreativo. Entre comillas, la marihuana puede ser legítima en términos de aplicaciones médicas si se administra con cuidado, declaró el presidente. Trump dice que pronto anunciará al próximo jefe de la Reserva Federal. Trump firma un decreto que fija el regreso a la Luna para 2028. Oficialmente, porque yo creo que han ido muchas veces, en secreto, claro. Estados Unidos se enfrenta a dificultades para reclutar jóvenes. Están demasiado gordos o son demasiado tontos, dicen, entre comillas. Economía. ¿Van a prohibir o restringir la compra de plata? La explosión de la energía solar está impulsando una gran demanda de plata que la ha elevado por encima de los $66. Asia. Tailandia y Camboya acuerdan detener su enfrentamiento según Trump. El teatro metaverso de China difumina tanto la realidad que sus simulaciones hacen que la gente pierda el equilibrio. Europa. Zelensky abandona su exigencia de ser miembro de la OTAN. Zelensky está en apuros para eludir las elecciones en Ucrania, opina un analista. Zelensky no puede poner un pie en Ucrania sin ser atacado por su propio ejército, según Fulford. Londres sopesa presionar a Estados Unidos para frustrar un acuerdo sobre Ucrania. Trump se enfrenta a una amenaza de muerte de Zelensky y a un arma secreta rusa, según Sorchafal. Europa amenaza con bombardear el dólar si Trump pone fin a la guerra de Ucrania, según Sorchafal. Úrsula está radiante después de reunirse con Zelensky en Berlín. Dice que robar activos rusos y dar apoyo militar a Kiev es el camino hacia la paz. El Banco Central ruso exigirá compensaciones a los bancos europeos por el bloqueo de sus activos. Hungría ha penalizado la asistencia de las ONGs a los inmigrantes ilegales. La ha denominado Ley Stop Soros. Choque de agricultores y policía junto al Parlamento Europeo en Bruselas. Los agricultores bloquean Bruselas por el acuerdo con Mercosur y posible recorte de
Francia e Italia miran con reticencias el acuerdo con Mercosur y Brasil da un ultimátum. Protestas agrícolas en Francia, cortes de carreteras por la dermatosis bovina y el Mercosur. Madrid, nueva sede de la Oficina Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Américas. Argentina alcanza un récord de adopciones y guardas. El gobierno argentino logra aprobar su presupuesto para 2026. Sindicatos de Argentina protestan en Buenos Aires contra la reforma laboral. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos. Neste momento, nós vamos trazer para você também outro problema envolvendo o petista, que envolve a sua família. Prisão pode abalar o presidente e sua família a qualquer momento. Novidades envolvendo a família e, em especial, o filho dele. Acabam de chegar revelações muito fortes envolvendo o nome do filho do presidente da República. No escândalo do INSS chegaram, e mais, ele pode acabar levando uma série de pessoas junto com ele, porque tem até gente da Polícia Federal que está chateada por conta do andamento das investigações. No primeiro momento, o filho do presidente não foi convocado para a CPMI do INSS. Mas isso tudo mudou nas últimas horas devido a essas revelações. Todo esse problema grave envolvendo a família do petista está realmente trazendo prejuízos bem grandes para o próprio pai. A gente vai trazer todos os detalhes para você, perguntando se você... Nesse momento, nós vamos trazer para você também outro problema envolvendo o petista, que envolve a sua família. Prisão pode abalar o presidente e sua família a qualquer momento. Novidades envolvendo a família e, em especial, o filho dele. Acabam de chegar revelações muito fortes envolvendo o nome do filho do presidente da República. No escândalo do INSS chegaram, e mais, ele pode acabar levando uma série de pessoas junto com ele, porque tem até gente da Polícia Federal que está chateada por conta do andamento das investigações. No primeiro momento, o filho do presidente não foi convocado para a CPMI do INSS. Mas isso tudo mudou nas últimas horas devido a essas revelações. Todo esse problema grave envolvendo a família do petista está realmente trazendo prejuízos bem grandes para o próprio pai. A gente vai trazer todos os detalhes para você, perguntando se você... Nesse momento, nós vamos trazer para você também outro problema envolvendo o petista, que envolve a sua família. Prisão pode abalar o presidente e sua família a qualquer momento. Novidades envolvendo a família e, em especial, o filho dele. Acabam de chegar revelações muito fortes envolvendo o nome do filho do presidente da República. No escândalo do INSS chegaram, e mais, ele pode acabar levando uma série de pessoas junto com ele, porque tem até gente da Polícia Federal que está chateada por conta do andamento das investigações. No primeiro momento, o filho do presidente não foi convocado para a CPMI do INSS. Mas isso tudo mudou nas últimas horas devido a essas revelações. Todo esse problema grave envolvendo a família do petista está realmente trazendo prejuízos bem grandes para o próprio pai. A gente vai trazer todos os detalhes para você, perguntando se você... Rapaz, se liga nessa história que eu vou te contar. Não é sobre guerra, nem sobre política de boteco, mas é sobre a coisa mais importante que existe na vida de todo mundo, o nosso dinheiro. E como o mundo inteiro, lá em 1944, aceitou uma proposta que parecia um presente de grego, sem entender o tamanho da facada que vinha junto. Pra gente entender o BO de Bretton Woods, a gente tem que voltar para aquele tempo. Pensa numa confusão. A Segunda Guerra Mundial estava quase no fim, mas o planeta estava de pernas pro ar. A Europa era só destroço, a Ásia nem se fala. O Brasil, claro, estava ali, tentando se equilibrar na corda bamba. O problema não era só a bomba ou o soldado, não. O problema era que o dinheiro tinha virado papel de pão. Ninguém confiava em moeda nenhuma. Você podia ter um monte de marcos alemães ou francos franceses num dia e no outro não comprava nem uma coxinha. A economia global era tipo um carro desgovernado, sem freio e sem farol. Antes da guerra, a gente tinha o padrão ouro.
Era simples, mas cruel. A moeda do seu país valia o tanto de ouro que o governo tinha no cofre. Isso dava uma segurança, mas também engessava tudo. Se o país não achasse mais ouro, não podia crescer. Aí veio a guerra, a necessidade de imprimir dinheiro pra caramba para pagar armamento, e esse padrão ouro foi pro beleléu, virou pó. Quando a poeira começou a baixar, os grandes líderes e os economistas mais cabeçudos do planeta perceberam: se a gente não botar ordem nessa bagunça, a próxima guerra vai ser por causa da fome e da miséria. Eles precisavam de um sistema novo, um jeito de fazer o comércio internacional voltar a funcionar, sem que os países ficassem quebrando a cara uns dos outros com desvalorizações loucas. Tinha que ser estável, mas flexível. É aí que a gente chega em Bretton Woods. Bretton Woods, para quem não sabe, não é uma cidade grande, nem um centro financeiro. É um hotel chique pra caramba, o Mount Washington Hotel, lá em New Hampshire, nos Estados Unidos. Pensa num casarão antigo, no meio do mato, com montanha e neve, em pleno verão de 1944. O lugar era isolado de propósito. Eles queriam que os representantes dos 44 países se trancassem lá, longe dos jornalistas e dos políticos que só atrapalham, para resolver a vida financeira do mundo. Era tipo um retiro espiritual, só que em vez de meditar, eles iam discutir trilhões de dólares. O Brasil estava lá, representado por gente importante, mas se liga, o Brasil era a plateia. Quem estava no palco, dando o show e decidindo o futuro, eram dois caras, dois gigantes que se odiavam intelectualmente. De um lado, o mago, o inglês John Maynard Keynes. Pensa num professor universitário, elegante, com um sotaque impecável, que falava difícil, mas que era genial. Keynes representava a Inglaterra, que estava quebrada, devendo até a alma para os americanos. Ele estava ali para defender um mundo mais justo, onde a economia não ficasse só na mão de quem tinha mais ouro. Do outro lado, o general, o americano Harry Dexter White. Esse era o cara que tinha o poder de fogo. White era do Tesouro Americano, e ele tinha uma coisa que ninguém mais tinha: as reservas de ouro do mundo inteiro, que tinham fugido da guerra e parado nos cofres dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nesse momento, não deviam nada para ninguém, e eram a única potência industrial intacta. White não estava ali para fazer amigos, ele estava ali para garantir que os Estados Unidos virassem o xerife financeiro do planeta. A briga entre Keynes e White era o grande espetáculo de Bretton Woods. Keynes, o inglês, tinha uma ideia linda, quase utópica. Ele dizia: gente, se a gente quer estabilidade, a gente não pode deixar o poder só na mão do dólar ou da libra. A gente precisa de uma moeda neutra, uma moeda global. Ele chamou essa moeda de Bancor. O Bancor não seria uma nota física, era só uma unidade de conta. A ideia de Keynes era criar um Banco Central Mundial, o que depois virou o Fundo Monetário Internacional, o FMI, mas com outra cara, que usaria o Bancor para equilibrar o jogo. Se um país vendesse muito e acumulasse Bancor demais, tipo os Estados Unidos, ele seria multado ou obrigado a gastar. E se um país comprasse demais e ficasse devendo Bancor, tipo a Inglaterra ou o Brasil, ele receberia ajuda, mas teria que fazer ajustes. Se liga na malandragem de Keynes. Ele queria que o sistema punisse tanto quem gastava demais, quanto quem acumulava demais. Por quê? Porque ele sabia que se só os devedores fossem punidos, o mundo ia viver em crise constante. Ele queria obrigar os países ricos, os Estados Unidos, a injetar dinheiro na economia global. Ele queria um sistema de mão dupla. Agora, presta atenção no americano, Harry Dexter White. Ele ouvia tudo isso com aquela cara de quem está escutando piada ruim no churrasco. White pensava: peraí, a gente acabou de ganhar a guerra, a gente tem 70% do ouro do mundo, a nossa indústria está bombando e eu vou aceitar um sistema onde eu sou multado por ser bem-sucedido? Nananina não. A proposta de White era simples, direta e, no fundo, perversa para o futuro. Ele disse: o ouro é bom, mas é pesado. Vamos fazer o seguinte: o dólar americano vai ser o novo ouro. A gente garante que cada onça de ouro vai valer sempre 35 dólares. Essa é a nossa promessa. A gente não vai quebrar. E todos os outros países do mundo vão atrelar as suas moedas ao dólar. Entendeu a jogada? O dólar virou o centro do universo financeiro. Todas as moedas, o cruzeiro, o franco, o marco, seriam definidas em relação ao dólar. E o dólar era o único que tinha o vínculo direto e sagrado com o ouro. Isso é o que a gente chama de padrão dólar-ouro. Keynes lutou com unhas e dentes contra isso. Ele sabia que se o dólar fosse o rei, os Estados Unidos teriam um poder absurdo.
Eles poderiam imprimir dólar à vontade, e o mundo seria obrigado a aceitar, porque o dólar era a única moeda que valia ouro de verdade. O custo da irresponsabilidade americana seria pago por todos os outros países. Mas Keynes estava fraco, a Inglaterra estava na lona, a Europa estava implorando por ajuda americana. E veja bem, o White tinha o ouro. White usou a tática mais antiga do mundo, a chantagem sutil. Ele falava para os países menores: vocês querem empréstimo para reconstruir a nação? Querem comida? Querem que a gente compre os seus produtos? Então vocês têm que aceitar o nosso sistema. E foi assim, debaixo de muita pressão e com a urgência de reconstruir um mundo em ruínas, que o plano de White começou a ganhar força. Os delegados em Bretton Woods estavam exaustos, trabalhando de manhã até a madrugada, discutindo termos técnicos que a maioria nem entendia direito. Os países em desenvolvimento, como o Brasil, estavam ali, torcendo para que saísse alguma coisa que trouxesse estabilidade, porque a incerteza estava matando o comércio. Eles olhavam para a briga entre o gênio inglês e o pragmático americano, mas no fundo sabiam quem ia vencer, quem tinha a grana. White não só estabeleceu o dólar como moeda de reserva, como também garantiu que as duas instituições que seriam criadas, o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, que virou o Banco Mundial, seriam controladas pelos Estados Unidos. O poder de voto nessas instituições seria baseado na contribuição financeira. Quem dava mais dinheiro, mandava mais. E quem dava mais dinheiro, os ZA. Keynes, vendo o naufrágio da sua ideia do Bancor, tentou negociar termos mais suaves. Ele tentou, pelo menos, evitar que o sistema se tornasse uma ditadura do dólar. Mas White era implacável. Ele sabia que estava desenhando a arquitetura financeira da próxima metade do século, e ele estava desenhando a imagem e semelhança dos interesses americanos. Aos poucos, o acordo foi sendo costurado. A promessa era linda: estabilidade, taxas de câmbio fixas e a garantia de que, se houvesse um desequilíbrio, o FMI estaria ali para ajudar, ou para meter a colher e mandar cortar gastos, como a gente viu depois. O mundo, desesperado por qualquer tipo de ordem depois de anos de caos, mordeu a isca. Eles precisavam da estabilidade prometida pelo dólar e aceitaram o preço que vinha junto: entregar a soberania monetária para Washington. Em julho de 1944, no grandioso salão do Mount Washington Hotel, o acordo de Bretton Woods foi assinado. Naquele dia, a maioria dos países achou que tinha ganhado uma boia salva-vidas. O que eles não sabiam é que essa boia vinha com uma corrente de ouro, e a chave da corrente estava na Casa Branca. O dólar era o novo rei. Mas a coroação do dólar não era só uma questão de status, era uma questão de poder. E esse poder ia mudar a vida de todo mundo, inclusive a nossa aqui no Brasil, de um jeito que ninguém conseguiu prever. A gente aceitou a promessa de que o dólar valeria sempre 35 dólares por onça de ouro. Era a âncora de todo o sistema. Mas e se o tio Sam decidisse que não queria mais honrar essa promessa? E se, em algum momento, os Estados Unidos começassem a imprimir tanto dinheiro que não tivessem mais ouro suficiente para cobrir todos os dólares circulando pelo mundo? Essa era a armadilha de Harry Dexter White, a bomba relógio que Keynes tinha tentado desarmar e que agora estava ticking, esperando o momento certo para explodir na cara do mundo inteiro. E a explosão, meus amigos, não ia demorar muito. A estabilidade durou o tempo que durou a paciência dos americanos. A estabilidade durou o tempo que durou a paciência dos americanos. A bomba relógio que o general Harry Dexter White instalou em 1944 não explodiu no dia seguinte, não. Ela ficou ali, fazendo um barulhinho suave, parecendo que estava tudo em paz. Nos anos seguintes à assinatura de Bretton Woods, a coisa funcionou, pelo menos para quem estava no comando. O dólar, atrelado ao ouro, deu uma confiança que o mundo precisava para se reerguer. Veio o Plano Marshall, aquele dinheiro pesado que os americanos injetaram na Europa para reconstruir tudo. O comércio internacional floresceu, a indústria americana bombou e os outros países, inclusive o Brasil, conseguiam fazer negócios com uma moeda que, teoricamente, era segura. A gente aqui no Brasil, como sempre, precisava de grana para tocar as obras, construir Brasília, fazer a nação avançar. E onde a gente ia buscar essa grana? No FMI e no Banco Mundial, as instituições criadas em Bretton Woods, que, como a gente já viu, eram controladas pelos Estados Unidos. A jogada de White era perfeita para os americanos. Pensa comigo, se o dólar é a moeda mundial e todos os países precisam de dólar para comprar petróleo, vender café ou pagar dívidas, o que acontece? Os Estados Unidos têm o que os economistas chamam de privilégio exorbitante. Funciona assim: o Brasil precisa de dólar para comprar máquinas da Alemanha.
A Alemanha precisa de dólar para comprar petróleo da Arábia Saudita. Todo mundo precisa do dólar. Se os Estados Unidos precisam comprar alguma coisa, eles simplesmente imprimem mais dólar. Eles pagam as suas contas com um papel que eles mesmos criaram e o mundo inteiro é obrigado a aceitar, porque é a única moeda que supostamente vale ouro. Era como se o tio Sam tivesse a máquina de fazer dinheiro e o custo da tinta e do papel fosse pago por todo mundo que usava a moeda dele. O mago Keynes tinha avisado que isso ia acontecer, que o sistema era injusto, mas ninguém podia peitar o poder americano naquela época. Acontece que, quando você tem um privilégio desses, a tentação de abusar é grande demais, e os americanos não resistiram. A virada de chave começou ali pelo meio dos anos 60. Os Estados Unidos, que tinham se tornado o xerife do mundo, começaram a gastar como se não houvesse amanhã. Tinha a Guerra Fria rolando e o tio Sam se meteu numa confusão sem fim lá no Vietnã. Guerra é caro pra caramba. Além disso, o presidente Lyndon Johnson lançou programas sociais ambiciosos, a chamada Great Society. Para pagar a guerra e os programas sociais, o que o governo americano fez? Ligou a impressora de dinheiro. Começaram a inundar o mundo com dólares, muito mais do que a economia deles realmente produzia, e muito mais dólares do que eles tinham em ouro guardado no cofre de Fort Knox. Se você lembra, a promessa de Bretton Woods era 35 dólares igual a uma onça de ouro. Mas se você tinha o dobro de dólares circulando do que o ouro disponível, a matemática não fechava. A promessa estava virando mentira. A confiança, que era a base de tudo, começou a desmoronar. Os países mais espertos e com as finanças mais organizadas começaram a perceber o BO. Eles olhavam para suas reservas de dólar e pensavam, peraí, se eu for lá trocar, será que o tio Sam tem ouro suficiente para mim? E quem foi o primeiro a peitar os americanos de forma aberta? O general Charles de Gaulle, da França. De Gaulle era nacionalista até o último fio de cabelo e detestava a ideia de a França estar à mercê da política monetária americana. Em 1965, de Gaulle fez a jogada. Ele mandou navios de guerra para a costa americana, carregados de pilhas e pilhas de dólares. Ele disse com todas as letras, eu não quero mais esses seus papéis verdes. Eu quero o que vocês prometeram em Bretton Woods. Quero ouro. Os Estados Unidos foram obrigados a pagar. A França levou uma montanha de ouro de volta para Paris. Isso abriu a porteira. Outros países, vendo a França exigir seu ouro de volta, começaram a fazer o mesmo. Era o famoso dreno de ouro. O estoque de Fort Knox, que já foi quase 70% do ouro mundial, começou a minguar numa velocidade assustadora. Os americanos ficaram desesperados. Eles sabiam que se todos os países chegassem ao mesmo tempo exigindo ouro, o cofre ia secar, a promessa ia quebrar e o sistema Bretton Woods ia ruir. A credibilidade do dólar ia para o lixo. A crise se arrastou até 1971. A inflação nos Estados Unidos estava alta, a economia estava estagnada e a pressão dos parceiros comerciais era insuportável. Eles estavam sendo punidos pela irresponsabilidade americana. Chegamos então ao grande momento, o clímax dessa história de trapaça global. Agosto de 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, convocou uma reunião secreta de emergência em Camp David. A equipe econômica estava em pânico. Eles tinham que tomar uma decisão radical. Ou cortavam gastos e salvavam o sistema, ou quebravam a promessa e salvavam os Estados Unidos. Nixon optou pelo segundo, claro. No dia 15 de agosto de 1971, um domingo à noite, Nixon foi à televisão, num pronunciamento de emergência. Ele não falou de guerra, nem de crise financeira. Ele usou a tática do malandro. Disse que estava tomando medidas para proteger o dólar da especulação internacional. E no meio do discurso, ele soltou a bomba. Para evitar que os especuladores ataquem o dólar, eu instruí temporariamente o secretário do Tesouro a suspender a convertibilidade do dólar em ouro. Temporariamente. Essa palavra, temporariamente, é a cereja do bolo da trapaça. O que era para ser uma medida de emergência, durou para sempre. Naquele momento, Nixon estava, unilateralmente, jogando o acordo de Bretton Woods no lixo. Ele estava quebrando a promessa feita 27 anos antes por Harry Dexter White. O mundo acordou na segunda-feira com um susto de matar. A âncora que segurava todo o sistema financeiro global tinha sido cortada pelos próprios criadores da âncora. O padrão dólar-ouro morreu ali. Rapaz, o caos foi geral. As bolsas fecharam por um tempo na Europa. O Japão e a Alemanha ficaram furiosos, porque eles tinham trilhões de dólares em reserva que, de uma hora para outra, não valiam mais ouro. Eram só papéis verdes. O que aconteceu depois? O mundo teve que se virar.
O sistema de câmbio fixo acabou e as moedas começaram a flutuar, ou seja, o valor do real, do marco, do franco passou a ser definido pela oferta e demanda no mercado, sem a garantia fixa do ouro. Foi a porta aberta para a instabilidade cambial que a gente conhece até hoje. Mas e o dólar? Ele perdeu poder? Pelo contrário, o dólar continuou sendo a moeda de reserva mundial, mesmo sem o lastro em ouro. Isso prova o tamanho do poder que White tinha garantido em 1944. O mundo precisava de uma moeda para negociar petróleo, e os americanos fizeram outro acordo de bastidores com a Arábia Saudita e a OPEP, os países produtores de petróleo. O petróleo seria vendido apenas em dólar. Nasceu o petrodólar. Se você precisa comprar energia, você precisa de dólar. E se você precisa de dólar, você precisa do Tio Sam. O que o mundo aceitou em Bretton Woods foi a ideia de que o dólar era lastreado em ouro. O que eles ganharam em 1971 foi um dólar lastreado na força militar e na necessidade de petróleo. E o Brasil nessa história? O Brasil, como país emergente, sofreu demais com o fim de Bretton Woods. A instabilidade cambial fez com que o preço das nossas exportações e importações virasse uma montanha russa. A inflação que os americanos exportaram para o mundo nos anos 70, por causa da impressão descontrolada de dólar, chegou aqui com força total. Nossa dívida externa, que era em dólar, explodiu. O sonho de Keynes, de um sistema justo que punisse acumuladores e ajudasse devedores, foi completamente esmagado. O legado de Harry Dexter White, a consolidação do poder financeiro americano acima de todos os outros, venceu. O acordo de Bretton Woods, que deveria trazer estabilidade eterna, durou menos de 3 décadas. Ele não terminou com uma nova conferência, nem com um voto. Terminou com um presidente americano na televisão, quebrando a palavra e garantindo que dali em diante os Estados Unidos não precisariam mais prestar contas a ninguém por causa do dinheiro que imprimiam. É por isso, meus amigos, que eu digo, o dólar é a moeda mais importante do mundo. E a gente só entende o preço que a gente paga por ele quando a gente lembra daquele verão de 1944, no hotel chique lá em New Hampshire, onde o mundo, desesperado por paz, aceitou a promessa americana, sem calcular o tamanho da trapaça que viria depois. O ouro se foi, mas o rei dólar ficou, e ele manda nas nossas vidas até hoje.